Hoje é dia de mitologia cartoon aqui no canal e dessa vez iremos falar das entidades cósmicas dos deuses ou demônios de apenas um show. Então deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo e vambora. Apenas um show. Eu falei que seriam entidades aqui, mas pode ser que eu fale alguns seres que não se encaixam exatamente nisso, mas né, é apenas um show, então vale a pena falar aqui. Os Guardiões da Juventude Eterna, explicando pra vocês da maneira mais simples possível, são um grupo de bebês gigantes que são os Guardiões e também podem dar a Juventude Eterna para alguém, como eles fizeram por exemplo com o Saltitão, tornando ele imortal. E apesar deles terem a aparência de bebê, eles têm uma voz grave e adulta mesmo, o que ajuda a deixar a coisa mais estranha e engraçada também. A primeira vez que eles aparecem é no episódio chamado Bolo de Graça. Mas se a gente levar em conta a cronologia do desenho mesmo, a primeira vez que eles apareceriam seria no tempo escolar com o Saltitão. Nesse tempo aí, inclusive, o Saltitão nem usava esse nome, ele se chamava Walks, né, que meio que é um trocadilho, né, porque Walks, andar, Saltitão, enfim, coisa do desenho aí. Os bebês se chamavam, inclusive, lá na época da escola, de Conselho Estudantil Imortal, ou algo assim. Eles foram até o colégio do Saltitão e conheceram ele lá. Inclusive o Gary também estava nesse tempo. E é lá também que o Saltitão acaba conhecendo o Clorg Bane, e é basicamente onde começa a batalha entre os dois, né, que sempre teria que ocorrer. O Clorg Bane é basicamente um dos bebês cósmicos, só que do mal. E mais pra frente a gente fala um pouco mais sobre ele e o Saltitão. O Reginald, que seria um dos bebês, aparece no episódio do torneio de boliche, fazendo parte dos elementos mágicos. Ele até usa a magia dele ali com o seu chocalho para tentar trapacear um pouco. Eles também aparecem no filme de apenas um show, mas aí eu já não assisti, não sei dizer exatamente o que eles fazem ali. Mas no episódio chamado Sintetizador do Gary, eles também aparecem logo depois do Mordecai e do Rigby mexerem nele e quase apagarem o Gary da existência. Esse aparelho aí, inclusive, estava na garagem do parque. Agora, por que algo tão importante assim estava guardado na garagem, eu já não sei, né? Inclusive, eu acho que até o Mordecai ou o Rigby acabam perguntando isso. Por que o Gary deixaria algo tão importante nessa garagem? Já chega! Acho que eu nem precisaria dizer, né? Mas claramente os Guardiões com forma de bebês foram inspirados em anjos, principalmente nos querubins, que eram representados como bebês mesmo, pelo menos depois de um tempo. Inclusive o fato de um deles ter virado do mal, né, que seria o Clorg Bane, me lembrou o próprio Lúcifer, que é considerado um querubim caído. Essa daqui eu não sei exatamente se ela se encaixa em entidade, mas ela é mágica e poderosa, então vai estar no vídeo aqui. Ela aparece no episódio chamado O Diário, e como em todo episódio de apenas um show, tudo começa na mais perfeita normalidade. Nesse caso, o Mordecai e o Rigby estão indo até o apartamento da Margaret para regarem as plantas. Mas aí o Rigby começa a zoar o Mordecai por causa da Margaret, os dois dão uma brigadinha ali, e então o diário dela acaba caindo no chão, e segundo o próprio Mordecai, o diário acaba quebrando. O que você fez? Como assim o que eu fiz? Você me empurrou! Você quebrou o livro! Para tentar arrumar ali, os dois passam uma cola ali no diário e para secar ela, eles resolvem colocar em cima da churrasqueira. Claramente dá tudo muito errado, inclusive o diário acaba sendo queimado também. E aí tem uma das cenas mais incríveis possíveis, que é quando o Rigby tenta apagar o fogo usando um líquido inflamável. Eu apago! Cara, isso não é... Com tudo lascado, eles então resolvem procurar a ajuda do Saltitão, que diz que poderia, usando uma pena mágica ali, passar o que tinha dentro desse diário para um novo. E aí você pode ver que a gente já foi de regar plantas para algo mais mágico. Só que o Saltitão deixa bem claro que ajudaria eles contanto que os dois obedecessem, mas isso não acontece, né? Porque no meio do ritual, o Rigby acaba abrindo o olho. Tá certo. Eu confesso que talvez eu tenha dado uma espiadinha. Rigby. E como resultado, na cidade aparece a Guardiã dos Segredos, que tem a forma da Margaret, só que é gigante e com roupa de Amazona. Eles conseguem parar ela só depois de revelarem alguns segredos bem profundos, como o caso do Saltitão falando do seu primeiro amor e do Rigby falando da Eileen. Se você quiser livros de mitologia ou algum acessório do Thor, do Zeus ou algo assim, dá uma olhada no comentário fixado aí, que vai estar com o link da Amazon, e lá você vai achar várias coisas, e só de você estar usando o link já vai estar me ajudando pra caramba, hein? O Morte de Apenas um Show é uma das adaptações mais estilosas dela que eu já vi. A primeira aparição dele é bem engraçada até, é no episódio chamado Lá no Topo. E nele o Rigby fica tirando onda na queda de braço, depois que ele acabou vencendo o Saltitão. Quem é o mais forte agora? 2 seguidas! Só que claramente tinha alguma coisa aí, né? Porque o Rigby vencer o Saltitão no braço de ferro, honestamente é praticamente impossível. Depois de perder, o Saltitão fica meio encabulado com isso, né? Fica sempre procurando o motivo, até que ele descobre que o Rigby estava usando um tipo de braço mecânico. Depois que ele descobre, isso aqui acontece. Eu sinto muito, Rigby.
Depois disso, o Morty aparece, com um visual de motoqueiro que inclusive me lembrou muito o Lobo da DC. Para salvar a alma do Rigby, o Saltitão então tira uma queda de braço com o Morty, e assim que ele tira a jaqueta a gente vê que ele tem um braçonheta. E falar pra vocês que a queda de braço entre o Saltitão e o Morty é uma das cenas mais épicas que eu já vi. É muito melhor que muita cena de filme por aí. Abre até um tipo de buraco negro nessa brincadeira. O Saltitão acabou usando aquele braço mecânico do Rigby e vence o Morty. Sendo basicamente um Green Reaper desse universo, o Morty é incrivelmente cruel, implacável e bem sádico. Ele até mostra um certo prazer em coletar as almas, e gosta de ver os outros sofrendo, como por exemplo quando ele riu do Saltitão, lutando basicamente pela sua vida e a vida do seu amigo. E também parece ter um temperamento bem explosivo, quando por exemplo ele dá uma catarrada de alma no Rigby, ao invés de apenas entregar a alma dele. Outro episódio que ele também aparece é no chamado Última Refeição, que é quando o Musculoso entra em uma competição de comer cachorros quentes, já que ele queria comer de tudo antes de começar uma dieta pra valer. Nessa competição, o Morty acaba vomitando por ver a namorada do Musculoso e ele se beijando ali, e acaba sendo desqualificado. Outro episódio também é quando o Mordecai e o Rigby são chamados por ele para serem babás do seu filho, que é o chamado Thomas, que me lembra muito um Changeling, que são basicamente fadas que fingem ser crianças e são bem malignas, bem igual ao Thomas mesmo. E tem também a esposa do Morty, que tem vários braços. Apesar do nome, o Carlinhos aí também pode entrar aqui como sendo uma das entidades de apenas um show. Ele aparece no episódio chamado High Score, que em português eu acho que é pontuação máxima, algo assim. Mordecai e o Rigby nesse episódio querem mais respeito. Eles percebem isso quando o Benson dá o pagamento pra eles usando meio que um saco de biscoito ali. Enquanto eles estão na cafeteria, acabam descobrindo um jogo ali, que eu acho que é Broken Bones, alguma coisa assim. Aí eles começam a treinar no jogo até que conseguem ser mais respeitados e até mesmo batem o recorde mundial que antes era de um tal de CGB. E assim que eles batem o recorde, as nuvens do céu se mexem e soltam um raio para dentro da cafeteria. E de dentro desse raio sai uma cara grande e barbuda, que diz que se chama Carlos Gomes Barbosa. Mas por curiosidade, a sigla em inglês não é CGB, mas sim GBF. E o nome do personagem é Gareth Bob Ferguson. Ele estava determinado a manter o título dele e não perder para o Mordecai e o Rigby. E até acaba trapaceando, criando uma história triste, e ele acaba ganhando o jogo. Os dois ali até tentam prejudicar a concentração dele junto com a multidão, porque não havia regras ali, mas o CGB já tinha recuperado o recorde. E parecia que ele tinha ganhado de vez, mas o jogo tinha continuado. E o Mordecai e o Rigby continuam jogando, e são meio que sabotados e acabam batendo no CGB depois, mordem a perna dele, chutam o queixo dele e tudo mais. Eles acabam ganhando e comemoram a vitória, enquanto o CGB acaba explodindo como uma gosma. Em Saída 9B, ele reaparece quando seu filho, que é o Carlos Gomes Barbosa Jr., revive vários vilões de episódios anteriores, incluindo o próprio Carlos Gomes Barbosa. No entanto, todos os trabalhadores do parque acabam assinando uma petição para salvar o parque. E aí todos os vilões, incluindo os próprios Carlos Gomes Barbosas, acabam voltando para um portal que eles tinham aberto. E o Carlos Gomes Barbosa acaba xingando o filho antes de voltar ao portal porque ele tinha falhado no plano. Ele faz também uma participação especial como sendo uma testemunha incriminatória em um outro episódio, onde ele testemunhou no tribunal contra o Mordecai e o Rigby. Ele fala como foi ruim ser explodido 2 vezes por eles. Clorg Bane, o Destruidor, foi visto pela primeira vez na 3ª temporada, no episódio 24, Os Punhos da Justiça, e nele ele acaba sendo o principal vilão ali. Ele está relacionado também aos Guardiões da Juventude Eterna, como disse anteriormente, sendo meio que o irmão malvado deles. Ele tem que lutar contra o Saltitão a cada 157 anos, e o principal objetivo dele é derrotar o Saltitão e reinar no reino dos Guardiões da Juventude Eterna, como sendo parte do conselho. Em aparência ele é basicamente um guardião também, exceto pelo fato de usar algumas roupas que são meio pretas e douradas, e se não me engano vermelhas também. Ele tem uma aparência mais musculosa e usa um capacete preto, uma capa preta, uma fralda preta, meias pretas e 2 pulseiras prateadas ou pretas também. Clorg Bane era um estudante da academia de Branch e ele era muito parecido com o que é hoje, tanto em aparência quanto em personalidade. Quando o Saltitão, o Gary e o resto do Grêmio Imortal ali acabaram se encontrando, o Clorg Bane começou a intimidar o Saltitão, que na época era conhecido como Walks, como eu já disse também. O Gary e o conselho marcam uma briga entre os dois então, às 8 horas da noite, o mesmo horário que aconteceria o baile de formatura do Saltitão. E quando o Saltitão com a sua namorada vão tirar uma foto, Clorg Bane bate na parede e então começa a luta. Mas o resto da luta eu vou deixar para falar na parte do Saltitão, que é a próxima.
Saltitão, originalmente chamado de Walks, é um dos 7 personagens principais ali de apenas um show. Ele seria um Yeti mortal que trabalha no parque como zelador. Ele ajuda muito Benson e corrige muitos dos erros do Mordecai do Rigby. Ele tem muito conhecimento e sabe de muitas coisas, até as desconhecidas, devido ao seu passado e da imortalidade que ele tem. Ele já aparece desde o episódio piloto. Em 1814 ele fez uma amizade com Gary e os Guardiões da Juventude Eterna, mas ele teve muitos problemas com Clark Bane, que acabava meio que bulinando os amigos dele. Quando eles estavam prestes a lutar, o diretor meio que intervém ali na primeira vez, mas a luta não tinha acabado. No meio do intervalo ele acaba se sentando com uma colega dele chamada Desdemona, ou Mona. Ele faz amizade com ela, entretanto ela acaba saindo dali quando ela escuta que o Walks acabaria lutando contra o Clark Bane, porque a Mona não gostava de luta, e isso faz com que o Walks acabe não lutando também. Logo durante os tempos escolares, o relacionamento do Walk com a Mona acaba crescendo bastante, à medida que Mona acaba ensinando muitas habilidades ao próprio Walks. Eles saem andando juntos e até saltitam juntos. Porém, se o Walks lutasse contra o Clark Bane, além dele perder a Mona, ele também seria expulso da escola. Com isso, o Gary acaba consolando o Walks, falando que eles achariam um local e uma hora específicos para isso. Só que o horário acaba sendo aquele que ocorreria o baile de formatura, só que o Walks acaba aceitando porque era o único horário que o Clark Bane acaba aceitando também. O Walks acaba levando a Mona até o baile, só que o Clark Bane não aguenta esperar e invade o local, e a briga começa. E a Mona até mesmo dá uma bênção para que o Walks acabe enfrentando o Clark Bane. Só que o vilão ali era imune a socos, e mesmo os amigos do Walks que tentam ajudar acabam sendo derrotados. No meio da pancadaria, alguns escombros acabam caindo sobre Mona, que acaba, infelizmente, morrendo. Walks acaba recebendo os punhos da justiça, dá um soco em Clark Bane, que acaba sendo lançado no espaço sideral. Quando ele volta para ver como estava Mona, tinha restado apenas o colar dela. Em homenagem a ela, ele promete que sairia saltitando pelo resto da vida, e é aí que ele recebe o nome então, ao invés de Walks, e Saltitão. Depois disso, ele ganha sua imortalidade, mas em todo o seu aniversário ele tem que acabar dançando para manter ela. Ele também começou a trabalhar no parque do Sr. Maillard. Assim que ele se tornou imortal, o Saltitão trabalhou cerca de 2 séculos antes de encontrar os membros que a gente conhece ali do parque. O Benson, o Musculoso, o Fantasmão e finalmente o Mordecai e o Rigby. O deus do basquete, que o nome dele é autoexplicativo, é extremamente alto, sendo até mesmo mais alto do que o Mordecai, que tem mais ou menos 1,8 metros de altura. Ele parece ter uma bola de basquete na cabeça, com a adição de algumas partes humanas, como boca, olhos e nariz. Ele tem um cabelo afro-marrom escuro, uma coroa dourada, óculos escuros roxos, costeletas marrom escuras e uma barba marrom escura com bigode marrom escuro também. Ele usa uma camisa branca de basquete com o número 1 nela, e também usa shorts curtos de basquete laranja, uma meia branca longa e uma capa amarela. E por algum motivo ele tem meio que uma aura que fica brilhando em volta dele ali. Ele aparentemente vive na lua e anda em um Cadillac voador branco. Ele, quando chega, rapidamente se torna amigo do Mordecai e do Rigby, que estavam meio que tentando ganhar no jogo de basquete do Fantasmão e do Musculoso. O rei do basquete quer basicamente ensinar os dois a jogar basquete. Só que quando acaba dando ruim, porque o Mordecai e o Rigby eram horrorosos, ele acaba dando poderes instantâneos para os dois, que acabam ganhando grandes habilidades em basquete. Ele acaba mudando de lado e jogando com o Musculoso quando o Fantasmão finge que estava machucado. E todo esse jogo aí é basicamente porque tanto o Musculoso e o Fantasmão quanto o Mordecai e o Rigby querem mais tempo em um computador. O Pyrolito e o Anti-Pyrolito eu já falei em outro vídeo aqui do canal, que se eu não me engano são criaturas mais fortes que anjos, algo assim. Eu vou deixar aí no card na descrição pra você, junto também com um vídeo só sobre Hora de Aventura. O Pyrolito e o Anti-Pyrolito são aliens. Eles nasceram em um outro planeta, eu acho que é a planeta dos Pirulitos, alguma coisa assim o nome. E os dois são destinados desde criança a acabarem se enfrentando, porque toda vez que eles se enfrentam, o universo acaba resetando também. Os dois são seres cósmicos e extremamente poderosos. Eles representam basicamente o oposto. Enquanto o Pyrolito é amoroso e bondoso, o Anti-Pyrolito é negativo e extremamente malvado. Só que apesar do destino dos dois estarem entrelaçados com o reset do universo, no final o Pyrolito segura o Anti-Pyrolito e os dois acabam indo até o Sol assim, deixando o universo da maneira que estava. Se você gostou do vídeo aí, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. E deixe aí nos comentários também mais alguns desenhos, animações, filmes e não sei o que mais que vocês querem que as entidades apareçam aqui no canal. Valeu, falou! Tchau.